Oi, você sabe o que são termogênicos? Você sabe quem são eles? Quanto deve consumir? Se você precisa deles e se de alguma forma natural você poderia estar consumindo eles? Então, eu sou a doutora Lia Lima e eu vim te explicar isso hoje. Eu sou médica, atuo na área da endocrinologia e metabologia, aquela área que estuda, avalia, regula os hormônios, equilibra o metabolismo, ajuda no emagrecimento e trata várias outras doenças, como diabetes, doenças da tireoide, doenças adrenais, enfim, todas as outras glândulas. Eu espero que vocês gostem desses vídeos e se você já está pensando em alguém que pode gostar desse vídeo, pense em compartilhar, que é bem legal a gente poder estar compartilhando conhecimento, que conhecimento é poder. Então, gente, vamos lá explicar um pouquinho sobre essa turma de substâncias. Bom, turminha, dando seguimento ao nosso vídeo, quem são os termogênicos e 4 termogênicos naturais aqui para você pensar em poder estar fazendo. Os termogênicos nada mais são do que substâncias que ajudam a acelerar o metabolismo. Então, para eu poder explicar para vocês o que é metabolismo, eu tenho que explicar o que são termogênicos e o que é termogênese e o que é uma máquina. Então, o corpo ele é uma máquina, ele funciona com uma engrenagem perfeita e que precisa essa engrenagem funcionar perfeitamente. Ela tem uma velocidade de trabalho, então as maquinarias diferentes, a sua, do seu vizinho, do seu colega, são diferentes, de forma que a velocidade delas funcionam diferentes. Isso é o metabolismo, é a velocidade com que há o funcionamento dessas células. Então, algumas pessoas que ficam 24 horas do dia em repouso têm uma taxa de metabolismo X. Outras pessoas pode ser mais que X ou menos que X. Metabolismo acelerado mais que X, é lento menos que X. Como é que você faz para o seu metabolismo acelerar? Aí, algumas pessoas fazem uso de substâncias que podem acelerar esse metabolismo através da formação de energia, na eliminação de energia. Então, essa engrenagem vai ter que criar reações que vai eliminar essa energia e isso faz gastar caloria e caloria armazenada. Essa caloria que está armazenada, a gente chama de gordura. Então, é pensando no emagrecimento que essas pessoas fazem uso de termogênicos para que acelere a perda de energia. Essa perda de energia vai acabar fazendo a perda de peso. Vocês estão entendendo mais ou menos? Então, termogênicos são quaisquer substâncias ou até mesmo um comportamento que faz com que essa engrenagem funcione mais rápido. E para que essas reações ocorrendo, chama-se termogênese, levando à perda, à criação, né, de energia e perda de energia. Essa energia estava estocada, que era em forma de tecido gorduroso, e aí esse tecido gorduroso diminuindo acaba emagrecer. Algumas pessoas têm a dúvida se termogênicos emagrece porque acaba perdendo a gordura localizada. Então, como que os termogênicos atuam? Eles atuam em 3 formas. Eles podem aumentar os batimentos cardíacos, você pode ver aqui um coraçãozinho, e isso leva à perda de calor. Também pode aumentar a circulação, né, da sanguínea, isso pode também levar à perda de calor, e pode aumentar as trocas respiratórias, e isso leva também à perda de calor. Então, são através dos 3 mecanismos. Algumas substâncias atuam nos 3, alguns preferencialmente um deles, mas o objetivo é um só, é perder energia em forma de calor, que se chama termogênese. Os termogênicos podem ser de 3 tipos. Eles podem ser dos tipos naturais, que são comportamentos ou hábitos que você pode ser o dia a dia. E hoje eu vou te dar 4. Me espera até o final desse vídeo que eu pego papel, caneta, aguarda aí para você anotar 4 termogênicos naturais que você pode estar fazendo sem riscos. Nós temos os termogênicos fitoterápicos e os termogênicos medicamentosos. Algumas pessoas têm a impressão de que os termogênicos fitoterápicos, por ele serem do nome da natureza, eles podem ser mais seguros. Mas sempre que eu falo de substâncias fitoterápicas, não que eu tenha ojeriza a isso, é porque eu falo de ciência e falo de segurança, e como eu, em papel de médica aqui, represento hábitos seguros para você, os fitoterápicos, eles são alguns
substâncias que nós encontramos realmente efeitos, né? Pode ser emagrecedores, pode ser indutores do sono, pode ser, enfim, N fatores que você pode estar usando fitoterápicos, diminuição de ansiedade, eles têm realmente o efeito. A dificuldade é que a gente não sabe ainda a dose segura, a dose que causa intoxicação, a dose que faz o efeito, ou se a subdose, se realmente está tendo um efeito, quem não sabe, até placebo. Mas que existe, sim, um efeito com o uso dos fitoterápicos, e esses fitoterápicos, ao longo do tempo que nós vamos usar e acabam passar por rastreamento clínico, eles podem vir a ser medicamentosos. Todas as medicações, elas vêm das plantas também. Então, algumas são criadas pelos homens, mas sempre aprendendo com alguma planta antes que mostrou alguns efeitos relativos à saúde, aí o homem pode criar uma nova substância, mas uma substância modificada sempre baseada naquela da natureza. Eu gosto de lembrar para vocês que a maconha, ela também é um fitoterápico, ela tem os efeitos na medicina, mas pela nossa avaliação de segurança em saúde, ela tem mais risco do que benefício, por isso ela é banida para usos dos benefícios que ela poderia trazer. Então, assim, da mesma forma que a maconha pode vir a causar efeitos tão maléficos no uso de forma inadequada, os fitoterápicos emagrecedores também. Então, assim, não que eu seja contra, acho que pode ser indicado com uma supervisão e muita experiência do profissional. E nós temos os fitoterápicos medicamentosos, que são substâncias já, algumas delas já criadas pelo homem, mas sempre baseadas em substâncias que vêm das plantas, né? Do ambiente, da natureza, mas que nós já sabemos as doses, nós já fazemos acompanhamento clínicos e nós já sabemos os possíveis efeitos colaterais que vêm deles. E neles nós temos algumas substâncias que entram, algumas substâncias que saem do mercado. Entre eles nós temos a sibutramina, a bupropiona, nós temos as anfepramonas e nós temos outras substâncias que podem causar aumento da termogênese ou termogênicos. Substâncias que estão dentro do próprio chocolate, né? Substâncias que a cafeína também não deixa de ser, elas são usadas em formas de comprimido, não deixa de ser medicamentosos, porque a gente sabe que hoje já tem segurança no seu uso, se for bem acompanhada e bem indicada. Agora, quando eu falo de termogênicos naturais, eu não estou falando nem da cafeína, eu nem estou falando do ômega 3, por exemplo, que é outro, porque eles são medicações, são comprimidos, nós estamos falando de substâncias, comportamentos ou hábitos naturais que podem causar esse aumento de temperatura e gasto energético que estava estocado no seu corpo. Antes de começar a continuar a nossa aula, sempre que eu falo um pouco de fitoterápicos e apelo da mídia, eu gosto porque a mídia faz um apelo muito grande de uso de substâncias dizendo que elas são naturais e aparentemente seguras. E também faz um apelo muito grande em emagrecer e a busca de um corpo perfeito. Eu gostaria de deixar registrado aqui nesse vídeo que não existe um corpo perfeito, de acordo com o meu ponto de vista, e a gente tem que respeitar todos. Mas não, no meu ponto de vista, não existe um corpo perfeito, existe um corpo com saúde e um corpo que é respeitado. Então, todas as pessoas precisam primeiro se amar, porque não tem como você ter bons hábitos, ter saúde sem primeiro não se amar. Todos esses corpos são corpos bonitos e corpos que precisam ser respeitados e podem cada vez melhorar. Então, não importa o corpo que você tem, o importante é estar se amando, e que você pode melhorar a maquinaria dentro do seu corpo e a perda de peso vir como um efeito benéfico para você. Isso eu não discordo, eu sou a favor, sim, eu faço emagrecimento, sou médica que estimula a perda de peso, mas não visando a busca de um corpo perfeito, mas visando saúde e qualidade de vida. E entre os efeitos colaterais, se você fizer uso de fitoterápicos sem um acompanhamento e sem o acompanhamento de um profissional e sem a orientação médica e acompanhamento médico, os efeitos colaterais podem acontecer. Os efeitos colaterais mais comuns é a alteração do humor,
Altos e baixos, momentos de impaciência, de agressividade, momentos de calmaria, falta de concentração, porque está muito agitada, tremores pelo aumento da vascularização, que eu falei que eles atuam em vasos sanguíneos, boca seca, tremores de extremidade especialmente, alterações intestinais, como diarreias e às vezes até prisão de ventre, como constipação. A gente também pode ter insônia, alteração do sono, a pessoa fica muito agitada, perde o sono, isso deixa ela mais irritada e vira um ciclo vicioso e não tem qualidade de vida com isso. E alguns efeitos colaterais mais graves, como arritmias, né, o coração batendo de forma sem ritmo, infarto e AVC. Isso ocorre especialmente nas pessoas que não têm um metabolismo baixo e que receberam a indicação ou fizeram uso de medicações sem indicação de termogênicos. E você sabe, se você tem uma engrenagem que já está acelerada e faz uso de substâncias que aceleram mais essa engrenagem, você sabe que só pode dar caca. E essas cacas são principalmente a arritmia, infarto e o AVC. Bom, gente, então anota aí papel e caneta que essas são as principais informações desse vídeo. Como você pode aumentar a sua termogênese, aumentar a sua máquina, o funcionamento daquela engrenagem mais rápido, de forma natural. Um deles é a low carb. Como eu expliquei para vocês, os carboidratos, eles são a primeira fonte de energia. Então, gente, se vocês não sabem direito sobre os macronutrientes são os principais alimentos vindo na nossa alimentação, que são os carboidratos, as gorduras e as proteínas. E se você não conhece isso, você pode dar uma fuçadinha lá no meu blog, no final desse vídeo eu digo quais são as minhas redes sociais, mas já falando para você que está com papel e caneta na mão, é www.doutora.lialima.com.br/blog, e lá você pode estar mergulhando no mundo dos alimentos e entender melhor sobre eles. Mas você que já sabe sobre eles, presta atenção no conceito que eu vou te explicar agora. Os carboidratos, eles são a primeira fonte de queima do alimento para transformar em energia no corpo. E o corpo quebra o carboidrato muito fácil e transforma em energia e gasta essa energia. O problema é que quem tem gordura estocada não é aquela pessoa que já tem uma engrenagem acelerada, não. É para aquela pessoa que tem gordura armazenada, portanto tem uma engrenagem lenta. Tem facilidade de guardar energia porque não gasta a energia que consome. Então, se você consome muito carboidrato, numa engrenagem que está lenta, ele costuma guardar esse excesso de energia e transforma em gordura. No entanto, é inteligente queimar essa gordura, né? Como seria isso? Seria ideal, né? Seria inteligente você reduzir os carboidratos, porque na hora que reduz os carboidratos, o corpo, poxa, cadê aquela energia tão fácil de queimar, e você simplesmente não está mais oferecendo, de forma que o corpo vai ter que criar um plano B para começar a formar uma energia estocada, gastar o estoque. E aí é isso que eu digo, uma alimentação baseada em low carb, com restrição de carboidratos, vai fazer a sua engrenagem funcionar mais rápido, a ponto de trocar a fonte de energia, que antes era uma fonte fácil, agora vai ser uma fonte um pouco mais difícil, o corpo vai usar as gorduras armazenadas, que isso ele já faz esperando um dia, né? Um dia que precise usar, na falta de carboidrato, ele vai usar a própria gordura como fonte de energia. Então, ele é um ato termogênico. A alimentação low carb é um ato que estimula a termogênese e não usa nenhuma substância para isso. Simplesmente você modifica a sua engrenagem, o caminho, né? A engrenagem estava rodando assim, aí você faz, opa, agora eu quero assado, entende? Ele vai modificar a forma, ele dá um choque no metabolismo e o metabolismo vai ter que dar um jeito de formar energia através do alimento que está estocado nele mesmo. A outra dica inteligente, não deixa de anotar essa dica, é fazer exercícios físicos. Se existisse um comprimido de exercício físico, ninguém estava tomando termogênico, porque o exercício físico tem função maior do que alguns termogênicos vindo da alimentação, às vezes até de comprimido, tá, gente? Até aqueles medicamentosos. Os termogênicos, os exercícios físicos, desculpa, eles agem de forma termogênica, eles conseguem aumentar o metabolismo de 10 a 15%. É muito alta essa porcentagem. Então, não vacila, não deixa de fazer o seu
exercício físico. Agora, quanto à predisposição, à vontade de fazer exercício físico, varia entre as pessoas. E a gente está vendo até componente genético. Existem genes de pessoas que têm maior predisposição a querer fazer exercício e outras menos. De forma que no futuro a gente vai acabar podendo modular esse gene, estimulando você a ter uma melhor tendência, uma melhor vontade de fazer exercício físico. Pena que também vontade nós ainda não existemos ainda em comprimido, porque senão esse comprimido estaria lotado nas farmácias e todo mundo ia querer um comprimidinho que aumenta o metabolismo de 10 a 15 vezes e, claro, faz o emagrecimento. O principal efeito dos exercícios físicos não visa emagrecer. Ele visa várias outras coisas. O emagrecimento é um deles, tá certo? Outra dica super importante é hidratar. Imagina que é como se fosse o óleo que precisa estar nessa engrenagem. Se não tem água, as reações químicas não acontecem. Então você precisa beber água. O corpo ele não sabe pedir água, ele só pede água com sinal de alerta quando as reações empacou aqui, ó. Ficou empacada as reações, aí ele começa, aí ativa um sistema de sede. Mas quando elas estão funcionando bem lento, ele não ativa o sistema de sede. De forma que você precisa estar bebendo água para poder fazer o máximo do seu metabolismo. Se você quer viver só para sobreviver, você vai viver com as engrenagens todas travadas, né? Precisando estar botando água só quando você sente sede, tá? Outra informação interessante é que o corpo não sabe muito dizer que tem sede e acaba dizendo que tem fome. Então, toda vida que tiver fome e que não for no seu horário habitual, talvez fosse bom você estar primeiro bebendo água e avaliando, porque o corpo, ele pede água de várias formas. Beber água, ele emagrece, por quê? Porque acelera o metabolismo. Então, não deixa de criar mudanças. Até agora, gente, eu não falei de nenhum comprimido para você tá tomando e acelerar o seu metabolismo. Falei? A quarta dica aí preciosa é o jejum intermitente. O jejum intermitente faz com que você não come, como eu expliquei para vocês, né? Vamos lá. O jejum intermitente, ele é um ato programado. Então, você simplesmente não pode estar querendo fazer jejum intermitente depois de um dia que você jacou a dieta. Isso aí não vai dar certo. Por quê? Porque os seus hormônios não foram preparados para estar em jejum. A melhor forma de estar em jejum, você precisa primeiro programar a alimentação antes do jejum. E aí você fica... a partir de 12 horas de jejum já é jejum, mas você pode estender de 12, 16, 18, 24, 36, mas eu sempre oriento que para quem está começando a fazer jejum, obedecer a hora da fome. Na hora que está sentindo fome, não ultrapasse esse momento e quebre o seu jejum na hora que você que o corpo estiver pedindo comida. Não faz sentido comer se não tem fome, mas também não faz sentido ficar com fome, entende? Precisa escutar porque o corpo tá falando e a gente tem o hábito de não obedecer o que ele fala. Agora, o jejum intermitente é mais ou menos assim, se você não come, então você não está comendo preferencialmente os carboidratos. Os carboidratos, toda vida que você consome, você libera um hormônio chamado insulina. E a insulina é o responsável para estar quebrando o carboidrato, aquela substância no começo do vídeo que eu expliquei para você, que era bem facinho de metabolizar e entregar para as células uma fonte de energia. Isso é onde entra a insulina, e ele entrega para as células essa fonte de energia, ele vai usar a glicose que veio dos carboidratos para ser metabolizada e formar energia e as reações acontecerem. Acontece que a gente quer usar a nossa gordura, lembra que eu expliquei isso que era inteligente? Uma delas é diminuir a fonte de carboidrato, a outra delas é não comer. Se não come, também não vai oferecer nem carboidrato, nem proteína, nem gordura, e o corpo entra em pânico, que a engrenagem ocorria assim, agora vai ocorrer assado, ele vai pegar o caminho reverso, ele vai usar a gordura estocada para oferecer para as suas células. Essa gordura não é a insulina que atua, são os hormônios que nós chamamos de hormônios contra-insulínicos, contrários à insulina. E aí, como eles são contrários à insulina, eles não fazem os efeitos maléficos que a insulina poderia causar se baixasse muito rápido. Quando a insulina baixa muito rápido, ela pode dar hipoglicemia. Quando ela sobe muito, quando a insulina sobe muito porque você consumiu muito carboidrato e de repente você para de comer, ela baixa muito rápido, isso pode causar hipoglicemia, tonturas, mal-estar.
por isso que eu sempre oriento, antes de jejum intermitente, antes de começar o seu jejum, nunca faça uma alimentação inapropriada, porque você vai ter excesso de insulina, depois uma queda brusca e os efeitos colaterais aparecem. Mas se você já fez uma alimentação restrita em carboidrato, já é praticante de low carb e resolveu praticar o seu jejum um determinado dia, com alimentação prévia baixa em carboidrato, não vai ter excesso de insulina, nem vai ter queda de insulina, os hormônios contrários à insulina vão ser liberados e eles ajudam na quebra da gordura, oferta de energia através de gordura, e aí os efeitos colaterais que muita gente pensa que pode passar mal fazendo uso do jejum intermitente, passa só porque não faz com um profissional e uma orientação bem feita. Mas aí você me pergunta, então, por que te ensinaram que você tinha que comer de 3 em 3 horas? Isso vem de uma teoria, né? Não, de uma hipótese, né? Uma hipótese é quando ainda não foi provado essa ideia, de forma que quando ela é provada cientificamente, se torna uma teoria científica. Mas existe a hipótese de que existe um metabolismo, é como se ele fosse uma fogueira. E se eu boto muita lenha na fogueira, ela acaba ficando com fogo baixo. Agora, se eu fico colocando a lenha na fogueira de forma devagarzinha, em pequenas porções, ela está sempre com a chama acesa. Então, acreditava-se que estava relacionado à combustão, a formação de energia, era muito relacionado ao mesmo que acontecia no nosso corpo. Tem uma lógica. E que, então, se você colocar pequenas porções de madeira, né, naquela sua fogueira, então a cada 3 horas, pequenas porções, você estaria com o metabolismo acelerado. O nome disso recebeu de dieta metabólica, nome até bonito, porque eu vou acelerar o metabolismo. Na teoria, isso parecia realmente bom. Algumas pessoas que têm metabolismo acelerado precisam fazer uma alimentação metabólica. Agora, o que não se sabia na época que a gente conhecia a dieta metabólica é que os alimentos, a gente não sabia disso, os alimentos falam com o nosso corpo. Então, não é só de quanto em quanto tempo você está consumindo, mas o que você está consumindo de quanto em quanto tempo. Então, às vezes, você fazia dietas, né? E essas dietas vinham com cardápio que sugeria no lanche comer uma proteína ou uma gordura ou um carboidrato, aí você já não sabia mais por quê. Porque não se sabia realmente que dependendo de qual macronutriente o corpo vai falar. E se você prefere as proteínas e as gorduras, você vai ter mais saciedade. Então não tem muita lógica você estar fazendo nos lanches o consumo por exemplo, carboidratos. Agora, outra pergunta é por que comer de 3 em 3 horas? A indicação de comer de 3 em 3 horas é para aquelas pessoas que queimam o alimento muito rápido. Agora, você, se não queima alimento muito rápido, que tem um metabolismo lento, comer de 3 em 3 horas vai dar muito alimento, não interessa se esse alimento é pobre em carboidrato, você vai reter e vai acabar armazenando em forma de gordura, de forma que você precisa se alimentar se você tem fome. Se você não tem fome, eu sempre sugiro a estar consumindo pelo menos café, almoço e janta. E se você é uma pessoa que acorda e não tem muita fome na hora do café, eu te garanto que você vai ter uma fome lá para as 10 horas, e 10 horas, 10 e meia pode ser o seu café da manhã, não necessariamente precisa chamar de lanche. O seu de jejum é o horário do seu café da manhã, não tem uma hora exata, é a hora da sua fome. Então, caiu por terra a dieta metabólica. Hoje a gente sabe que ela não emagrece em algumas pessoas e na maioria delas engorda. Então, precisa obedecer às diquinhas que eu estou te dando aqui. Então, por quê? Que praticar exercício em jejum não vai te causar nenhum dano. Não vai, porque se você escutar e entender o que eu estou te explicando nesse slide, eu já expliquei no slide 2 slides atrás, você vai ter mais segurança de estar fazendo o seu jejum intermitente de forma menos arriscada. O consumo de carboidratos, toda vida que você consome carboidrato, ele rapidamente e facilmente se transforma em glicose. Você pode modificar essa velocidade que os carboidratos são transformados em glicose. O nome disso é na escolha dos carboidratos. E você pode estar escolhendo os carboidratos inteligentes, que eu chamo de carboidratos inteligentes, são os carboidratos complexos. No entanto, se você consumir muito desse carboidrato complexo, como tudo na vida, muito em excesso faz mal. Então, também
vai acabar dando uma carga muito alta, apesar de lentamente alta, uma carga muito alta, e isso pode fazer mal. Então, gente, se você não está entendendo sobre essa carga de carboidrato, carboidratos inteligentes complexos, não deixa de entrar no meu blog e dar uma fuçadinha lá, porque tem muita coisa, e aí no canal do YouTube também tem muita coisa que você pode estar vendo de vídeos sobre os carboidratos, a alimentação low carb, que você vai entender melhor sobre uma escolha inteligente sobre os carboidratos. Mas todo carboidrato que você consome, ele se transforma em glicose. Acontece que a glicose, ela pode, através da insulina, entrar na célula e produzir energia, mas também ela pode sobrar, né? E a insulina pega ela, se ela sobra, né? Não foi produzida energia nas células, ela vai ter que ser ela vai ter que ser transformada em gordura, entende? E também ela ativa o sistema de queimar gordura, porque a gente quer armazenar a gordura. A gente quer queimar energia, formar energia através dos carboidratos. O que a gente faz, então? A gente modifica a engrenagem que faz assim, nós vamos modificar para fazer assim. A gente para de produzir energia através do consumo de carboidratos, baixando os carboidratos, aumentando a queima de gordura, através da liberação dos hormônios contrários à insulina, que são o cortisol, testosterona, hormônio do crescimento, a adrenalina. Deixa eu ver se eu estou esquecendo, mas não estou, acho que não, mas acho que são esses. Se tiver mais algum, perdão, eu devo lembrar durante o vídeo. E se você consome carboidrato previamente seu jejum e se sua insulina estiver aumentada, é que corre o perigo de você ter algum efeito colateral. Por quê? Porque a queda da insulina brusca, quando não entra carboidrato, aí vai ter hipoglicemia, tonturas, turvação de vista, desmaios, dor de cabeça, enquanto que se você faz um preparo, já é um praticante de low carb com restrição de carboidrato, eu garanto que não vai ter nenhum efeito colateral, porque não vai ter alteração da sua insulina. Bom, turminha, eu quero deixar meu muito obrigada aqui para vocês, deixar meu canal do meu site, é o www.doutoralialima.com.br, lembrar que doutora é DRA, e o meu blog é doutoralialima.com.br/blog. Não esquecer que eu estou à disposição respondendo os e-mails para vocês através do doutoralialima@doutoralialima.com.br. Você pode estar assinando a minha newsletter, que eu costumo estar mandando artigos e textos toda semana. Não deixa de me seguir no Insta e no Face, é Doutora Lia Lima. E eu quero deixar para vocês, eu já falei, meu muito obrigada. Queria que vocês, se sentissem à vontade, deixar aqui embaixo o seu comentário, as suas experiências com os termogênicos, a sua avaliação desse vídeo, o que você ganhou de conhecimento nesse vídeo, porque conhecimento é poder. E se você está pensando em modificar o hábito de alguma pessoa que pode se beneficiar com isso, marca o nome dela, não deixa de compartilhar para ela e não deixa de compartilhar nas suas redes sociais. O likezinho é sempre bom, ou o love, que eu adoro. Um beijo, eu sou a doutora Lia Lima e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.